Olá, tudo bem? Como vamos? Vamos continuar em Gênesis capítulo 30, do versículo 23, não, 25, ao final. O acordo de Jacó com Labão. E aconteceu que, quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Vocês se lembram do vídeo anterior que José é o filho da promessa, é o filho quando a pessoa foi gerado com amor? Olha como é que quando isso acontece, quando a pessoa está em paz e obtém o que quer, acontece. Quando Jacó teve o seu filho, seu querido filho, com a sua esposa querida e amada, e já não está mais confortável em habitar com a família da esposa. Ele agora quer ser o canto para criar seu filho, sua família. É isso que acontece quando a pessoa tem um filho amado, a família amada. Ela não quer mais habitar em tendas dos outros. Ela quer o seu próprio lugar. Aleluia! Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi. E falou, eu quero sair, mas eu quero sair com meus bens. As mulheres são minhas, são suas filhas, mas são minhas mulheres, minhas esposas. Pois eu lutei, trabalhei para conquistá-las. E deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse, peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. Olha o Labão, tipo, Deus está me ajudando por causa de ti. Quando a pessoa não sabe o valor que ela tem, ela fica com o outro para poder ser beneficiada. Mas todos temos a capacidade de aprender com Deus, de estarmos com Deus. É o que eu falo. Todos temos que ser apaixonados por Deus e prosperarmos sozinhos, independente de irmãos, mães, pais, filhos. Cada um tem a sua salvação, a sua salvação é única. Você tem o direito e o dever de ensiná-los na fé. Mas se a pessoa não quiser seguir ao teu Deus, você não vai abandoná-los, mas você vai para a salvação sozinho. Clame ao Senhor e Ele te salvará. Se todos da tua família tiver outra denominação, outra religião, não importa. Você tem que ter a convicção que só Jesus salva. E sempre que possível, semeie a boa semente no coração deles. Aleluia! E ele disse, determina o teu salário, e eu o darei. Aqui as coisas já mudou. Como ele sabe que só está sendo próspero por causa dele, ele falou, determina o teu valor. Tipo, se você me der 90%, você ficar com 99% e eu com 1%, ele sabe que esse 1% com Deus é melhor.
Mas em vez de ficar dependendo do cara, por que também não busca essa coisa que o outro tem? É igual alguns olham para a minha vida e falam, pô, eu quero ter essa comunhão com Deus que você tem. Eu falei, busca. Eu só tenho 3 anos e 3 meses de evangelho. Mas a cada dia eu tenho mais fome e mais sede. A cada dia eu quero aprender mais. Eu não fico só esperando o pastor falar. Eu abro minha Bíblia e leio. Aprendo. Busco da fonte da vida. Eu busco direto da fonte. O pastor me ensina muito, mas isso aqui me ensina muito mais. Isso aqui também seria um livro normal, se não fosse escrito segundo as palavras de Deus. O Evangelho não é de Paulo. O Evangelho é de Paulo segundo as palavras de Deus. Paulo só foi usado como eu estou sendo usado, como você pode ser usado, como qualquer um pode ser usado. O Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Jesus. Livro de Mateus segundo o Evangelho de Deus. Quem batiza não é Paulo, não é Mateus, não é Judas, não foi Ezequiel. Quem batiza é Jesus. Em nome de Jesus. Você só expulsa demônios em nome de Jesus. Experimenta expulsar o demônio falando só o seu nome. Esse dom que você tem vem de Jesus, vem de Deus, não é seu. Você é apenas usado como vaso. As ovelhas não são suas. As ovelhas é de Deus. O rebanho é de Deus. Você só é capacitado para cuidar delas. E responderá no final se você cuidou dela ou não. Apacenta as ovelhas de Deus. Aleluia! Mas até virou. E ele lhe disse, tu sabes como eu te servi e como teu gado estava comigo, porque era pouco o que tinhas antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão. E o Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quando deverei prover também para a minha casa? E ele disse, o que eu te darei? E Jacó disse, tu não me darás nada. Se fizeres esta coisa por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrões entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras. E de tais será o meu salário. Ele sabe muito bem que a promessa está nele, que ele não quer nem os bons, ele só quer os defeituosos. E ali ele sabe que mesmo assim ele proverá e transbordará, abundará. Assim a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro. Quando vieres ver o meu salário diante da tua face, todo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. E Labão disse, eis que possa ser conforme a tua palavra. E ele separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algum branco, e tudo o que era marrom entre as ovelhas, e os deu
nas mãos de seus filhos, e ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas, e colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos nos coxos e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem beber. E os rebanhos concebiam diante das varas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros, e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todo marrom no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos, e não os colocou entre o rebanho de Labão. E aconteceu que, quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim, os fracos eram de Labão, e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente, e possuía muitos rebanhos, e servos, e camelos, e jumentas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, amém e amém.